Bem-vindo ao nosso canal Mitologia Desenterrada, onde desvendamos os mistérios do passado. Hoje abordaremos o intrigante efeito Mateus, um fenômeno que transcende as páginas da Bíblia para ecoar em nossas vidas cotidianas. O efeito Mateus explica por que os pobres se tornam mais pobres e os ricos mais ricos, além de como quebrar o ciclo da pobreza. Uma pergunta frequente é por que pessoas más muitas vezes têm sucesso, enquanto as boas sofrem. Uma questão ainda mais profunda é por que os ricos sempre parecem ficar mais ricos e os pobres mais pobres. Essas são perguntas difíceis, e quando os cristãos enfrentam questões difíceis, eles recorrem à Bíblia. Muitos acreditam que a resposta está em Mateus 25-29, que diz: "Pois a todo o que tem será dado, e terá em grande quantidade. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado." Pode parecer severo, mas há uma lógica profundamente esclarecedora nisso, conhecida como o efeito Mateus ou princípio de Mateus. Esse termo foi adotado em diversas áreas, incluindo sociologia, psicologia, economia e educação, para descrever um fenômeno onde vantagens ou desvantagens tendem a acumular-se ao longo do tempo. O efeito Mateus explica como vantagens iniciais podem levar a benefícios e sucesso contínuos, enquanto desvantagens iniciais podem resultar em mais dificuldades. Economicamente, isso explica por que é tão difícil escapar da pobreza. No final deste vídeo, explicaremos como isso ocorre na vida real e como você pode quebrar o ciclo e escapar da armadilha da pobreza. Para esclarecer, o termo efeito Mateus não é explicitamente encontrado na Bíblia, mas é inspirado no Evangelho de Mateus, especificamente no versículo mencionado. No contexto bíblico, o versículo faz parte da parábola dos talentos, onde um mestre confia diferentes quantias de dinheiro, talentos, a seus servos. Quando ele retorna, recompensa aqueles que investiram e multiplicaram seus talentos, mas castiga o servo que não investiu. No contexto econômico, o efeito Mateus pode ser experimentado de várias maneiras, como a desigualdade entre ricos e pobres. Ao longo do tempo, aqueles com maiores rendas ou riquezas tendem a ter taxas de retorno mais altas em seus investimentos e ativos, permitindo-lhes acumular ainda mais dinheiro e riqueza. Por outro lado, aqueles com rendas mais baixas lutam para economizar ou investir, tornando mais difícil para eles construírem riqueza e escaparem da pobreza. Empresas com uma significativa participação de mercado podem ganhar uma posição dominante, tornando difícil para empresas menores competirem. Isso pode ser observado em gigantes corporativos que crescem à custa de empresas menores. Além disso, instituições financeiras têm mais probabilidade de emprestar dinheiro a indivíduos ou empresas com um histórico de crédito forte e ativos existentes, dificultando para aqueles financeiramente instáveis acessar crédito. O efeito Mateus pode aumentar a desigualdade de renda e riqueza na sociedade, tornando desafiador para aqueles no final inferior da escala econômica quebrarem o ciclo da pobreza. No entanto, como a Bíblia diz, nada é impossível para Deus. Existem passos práticos que você pode seguir para superar aqueles com vantagens financeiras. O passo mais importante é seguir o princípio do reino, derivado de Mateus 6-33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Após estabelecer essa base, você pode tomar medidas práticas para quebrar o ciclo do efeito Mateus. Investir em educação e desenvolvimento de habilidades, aprender sobre finanças pessoais, construir uma rede de apoio positiva, estabelecer metas e criar um plano, buscar múltiplas fontes de renda, economizar e investir, retribuir à comunidade e orientar outros. Lembre-se, o efeito Mateus também está relacionado com o nível de fé. A fé gera fé, e mais fé gera mais fé. A fé e a autoconfiança são a usina do sucesso. Assim como sua fé levará à abundância e ao aumento, a dúvida e o desespero levarão a mais perda e pobreza. Jesus disse em Marcos 9-23, "Se podes, tudo é possível para aquele que crê." Em Provérbios 3, versículos 5-6, o rei Salomão nos encoraja a confiar no Senhor de todo o coração
e não depender do nosso próprio entendimento. Se confiarmos plenamente no Senhor, seremos recompensados, e Ele endireitará nossos caminhos em direção ao sucesso. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, comente o que você pensa sobre este tópico e não se esqueça de curtir e compartilhar. Inscreva-se no canal para mais histórias fascinantes. Deus os abençoe.